Instituições têm de ser defendidas na medida em que elas defendem as pessoas. Pessoas. O pequeno Henri foi cruelmente assassinado, ao que tudo indica. Mas eu não tenho que jogar essa culpa na mãe dele, porque não há indícios de culpa dela. Essa é que é a verdade. E aí, pensando em defender as instituições, veja a resposta que o delegado vai dar à equipe de acusação, que acho que é o Yuri, é o nome que começa com I, que faz a pergunta para o delegado. Assista aí. O senhor viu algum tipo de tendência pessoal em prejudicar gratuitamente tanto o acusado Jairo quanto o acusado Monique? Não, de maneira nenhuma. O que eu vi foi o doutor Henrique Damasceno e a doutora Ana Carolina, de maneira incansável, tentando realmente responder o que aconteceu, que levou à morte do menino Henri Borel. E eles trabalharam incansavelmente nisso, sábado, domingo, feriados, e eles tiveram a convicção técnica deles. Foi isso. Na nossa visão, foi feita uma investigação isenta e imparcial. E, obviamente, que as autoridades entenderam pela responsabilidade dos investigados, né, inclusive da mãe, por um crime omissivo impróprio, para ser agente garantidora. Aí é que já começa o problema. Porque nem a acusação, nem o delegado, nem o processo, eles não descolam a questão da tecnicidade da justiça, que é técnica, da questão da misoginia. Porque é isso, a justiça, ela, sem o perceber, é tão técnica quanto misógina. Até porque ela vem do quê? Do patriarcado, do patrimônio, do patrimonialismo, do patri, daquela coisa masculinizante, né? Pátria no sentido de patrimônio, que vem de pai e que vem de masculinidade. Então, esse é um ponto sério da justiça, que isso precisa ser trabalhado. A justiça precisa se debruçar sobre o direito das mulheres. Não é para justificar crime de mulheres, mas é para ser realmente técnica quando tem uma mulher no meio de um crime. De maneira que quando ele fala de uma comissão e até de uma conclusão, é isso. É técnico? Ninguém vai negar que é uma coisa técnica. Mas é uma coisa inerentemente misógina, porque as técnicas da nossa cultura são todas misóginas. Eu vou te falar de uma técnica de tecnologia. Se você for reparar, os algoritmos das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, são algoritmos inerentemente misóginos. Quando você vai falar da violência contra a mulher, o seu vídeo não faz sucesso. Quando você vai fazer alguma postagem, não faz sucesso. É interessante que até quando você vai falar sobre o direito das pessoas trans, aí tem até a coisa eclode, a coisa se dissemina. Mas quando você vai falar de misoginia, de violência contra a mulher, de estupro, de feminicídio, o algoritmo impede. Às vezes você está falando contra o nazismo, o algoritmo impede. Olha que coisa mais estranha. Ainda tem essa questão, né? Ele fala aí sobre incluir a mãe como ré, no sentido de que ela era agente garantidora. A própria avaliação da mãe, apenas da mãe como agente garantidora, já mostra a misoginia inerente ao processo. Porque a mãe era agente garantidora, que no momento em que o filho dela estava sendo cruelmente ceifado, ela estava dopada, sedada, adormecida, alguma coisa assim. Porque as maldades feitas, ao que o laudo indica, nem eram maldades barulhentas. Tanto é verdade que a própria empregada não ouvia. Ela ouvia a menina assim, ô tia! Mas ela não ouvia a pancadaria, ela não ouvia as torções na perninha, ela não ouvia essas coisas durante o dia. Como que uma pessoa à noite que vivia sendo sedada pelo companheiro iria ouvir? Como que essa pessoa, em posição de incapacidade quimicamente provocada, pode ser lida pela justiça como agente garantidora? Entendeu? Agora, se é para lê-la como agente garantidor, então nós temos que ler outras pessoas como agente garantidor. Não vou nem falar disso aqui que as pessoas ficam ofendidas, mas é estranho que um pai tenha entregado o filho passando mal. Das duas, uma. Ou era porque não era a primeira vez que esse menino passava mal, ou então esse pai foi muito omisso e ele precisaria ser investigado, se é para pensar assim. Né? Para não falar de uma ex-babá, estudante de psicologia,
que a gente já tem comentado nos vídeos anteriores. Enfim, pensemos um pouquinho ainda nessa questão da tecnicalidade, para a gente ir para os minutos finais deste vídeo. Com quanto delegado, tanto o Damasceno, né, que fechou o processo, quanto o que está sendo entrevistado aí, com quanto eles sejam pessoas técnicas, tem até reportagem defendendo o doutor Damasceno, blá blá blá, mas eles podem ser tão técnicos quanto misóginos, porque isso é uma coisa inerente à justiça, principalmente nesse país que trata mulheres, pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas nativas, de maneira meio banal. Tanto é que nesse processo, quando ele tenta ser técnico, o que salta nesse processo? É que tudo que tem a ver com as questões da parte masculina poderosa do processo é tudo muito criterioso, que a gente vê até a defesa da Monique meio que pedindo licença. Agora, tudo que tem a ver com a mulher periférica que está envolvida no processo, que alguém fala assim, ela é mulher branca, rica, não, ela é uma mulher periférica, batalhadora, que tentava se sustentar, que certamente estava insatisfeita com o seu casamento com o Leniel, de 10 anos, se eu não me engano. Em que isso incriminaria uma mulher? Ela estava tentando lutar, e nessas lutas houve pontos cegos, sim. Ela não tem que perecer nisso não, porque nenhum homem perece nos seus pontos cegos. Então, eles podem ser técnicos, mas isso não os isenta de falharem nessa técnica. A técnica tem o seu próprio ponto cego. Vou relatar para vocês uma experiência que eu, junto com a minha esposa, passamos em 2015, embora não tenha a ver com homicídio, tenha a ver com danos materiais. O que aconteceu? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!